Seja bem-vindo ao Podcast Informação, um podcast do Jornal O Diário, com Darwin Valente. Olá, eu sou o Darwin Valente e neste ano de eleições municipais marcadas para o próximo mês de outubro, já estão em vigor, desde o último dia 1º de janeiro, as restrições iniciais impostas pelo Tribunal Superior Eleitoral aos virtuais candidatos e aos eleitores em geral. As 4 primeiras medidas que começaram a valer a partir do início do ano novo estão relacionadas à divulgação de pesquisas eleitorais, distribuição de bens pela administração pública, execução de programas sociais por virtuais candidatos e publicidade oficial nas áreas federal, estadual e municipal. Desde o primeiro dia do ano, as pesquisas de opinião pública relativas às eleições municipais ou a possíveis candidatos a serem divulgadas para o público em geral terão de ser registradas junto ao Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral com pelo menos 5 dias antes da publicação. Se isso não for feito, vai acontecer punição para aquela empresa ou candidato ou qualquer outra pessoa que vier divulgar esse tipo de consulta pública. Também, a partir de 1º de janeiro, está proibida a distribuição gratuita de bens, benefícios ou valores pela administração pública. A medida só não vale para os casos de calamidade pública, de estado de emergência e de programas sociais autorizados em lei ou que já estejam em execução orçamentária desde o exercício anterior. São os casos em que o Ministério Público pode realizar o acompanhamento da execução financeira ou administrativa desses projetos. Outro ponto proibido é a execução de programas sociais por entidades nominalmente ligadas a candidatos ou virtuais candidatos ou que sejam mantidas por eles. Não importa se essas entidades estejam autorizadas em lei ou em execução orçamentária desde o exercício anterior. Uma outra proibição determinada pela atual legislação eleitoral é que desde janeiro está vetada a realização de despesas com publicidades dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais ou ainda de administrações diretas que excedam a média dos gastos no primeiro semestre dos 3 últimos anos que antecederam as próximas eleições. É difícil de entender um pouco. A legislação é realmente meio complicada, mas é preciso que o gasto não exceda a média do que foi gasto no primeiro semestre dos 3 últimos anos que antecederam as eleições, ou seja, nos 3 primeiros anos das atuais administrações municipais. As demais recomendações e restrições impostas pela Justiça Eleitoral só começarão a vigorar a partir do próximo mês de março e nos períodos subsequentes. As futuras eleições municipais terão algumas características muito especiais. Essa será a primeira em que os partidos políticos não poderão fazer alianças por meio de coligações para disputar as vagas da Câmara Municipal. As coligações interpartidárias somente serão permitidas na disputa pela Prefeitura. O primeiro turno das eleições acontecerá no dia 4 de outubro, um domingo, e o segundo turno, caso venha a ocorrer, será no dia 25 de outubro. Para acontecer o segundo turno, é necessário que o candidato a prefeito mais votado não consiga alcançar a metade mais um dos votos válidos do pleito. Se ele atingir essa votação, a eleição é definida após a primeira votação e o segundo turno não acontece. Como diria aquele ex-candidato a prefeito de Mogi, a galinha está morta. Nessas eleições, as mulheres continuam recebendo também um tratamento muito especial. Cada partido deverá reservar uma cota mínima de 30% das vagas para as mulheres. E nessas eleições estarão proibidas as candidaturas avulsas, ou seja, aquelas de iniciativas próprias. Mesmo que a pessoa interessada esteja filiada a um partido político, ela terá de ser indicada pela agremiação e não poderá ser candidata pela iniciativa dela, deixando de lado o partido.
E atenção para as idades limites de quem deseja ser candidato. Para concorrer à vaga de prefeito, o virtual concorrente deverá ter pelo menos 21 anos. Já para vereador, o limite de idade é menor, 18 anos. E um detalhe que vem preocupando muito os partidos e seus candidatos são as regras eleitorais em vigor que definiram que somente pessoas físicas poderão fazer doações para campanhas eleitorais. As pessoas jurídicas, principalmente as empresas, ficaram de fora. Essas doações das pessoas físicas, entretanto, serão limitadas a 10% dos rendimentos do doador no ano que antecedeu a eleição. Portanto, durante o ano passado, ele não pode exceder o limite de 10% dos rendimentos, caso contrário poderá ser punido pela Justiça Eleitoral e com base na legislação eleitoral em vigor. Os limites dos gastos na campanha serão iguais aos de 2016, devidamente corrigidos pela inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Muito em breve, o Tribunal Regional Eleitoral já deverá anunciar quais são os limites dos gastos de campanha para os diferentes municípios do estado de São Paulo e do restante do país. E os limites de gastos são diferentes para o primeiro e segundo turno, sendo que esse limite é bem maior na primeira etapa da votação do que na segunda. E a partir do dia 15 de maio deste ano, os pré-candidatos poderão fazer arrecadação prévia de recursos por meio da chamada vaquinha eletrônica, ou seja, pela internet, mas a liberação do dinheiro ficará condicionada ao registro da candidatura de cada um junto ao Tribunal Superior Eleitoral. E no decorrer das próximas edições do nosso podcast, estaremos mostrando outros aspectos legais das futuras eleições para que tanto candidatos como eleitores possam ter conhecimento do que poderão ou não poderão fazer durante o ano eleitoral de 2020. E já que estamos falando em eleições, o Partido Novo, que é liderado na cidade por Hélio Pincelli, não conseguiu cumprir todas as exigências do comando da agremiação em São Paulo e, em razão disso, não obteve autorização para lançar candidato a prefeito de Mogi nas eleições de outubro próximo. O partido, entretanto, não perdeu o ânimo e continua mobilizando seus simpatizantes e filiados para eventos de cunho político e econômico que realiza na cidade. O próximo evento acontecerá neste sábado, dia 18 de janeiro, a partir das 10 horas no auditório da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Será a apresentação do Código de Defesa do Empreendedor, que será feita por 2 parlamentares do Partido Novo. Estarão em Mogi no sábado os deputados estaduais Ricardo Melão e Sérgio Vitor, analisando novas perspectivas para quem deseja empreender, iniciando ou dando continuidade a algum negócio próprio na cidade ou região. Pincelli convida a todos para o evento, que terá acesso livre a quem se interessar por ele. Vai ser às 10 horas no auditório da Câmara Municipal. E para terminar, um assunto que não pode fugir da alça de mira da coluna Informação, que estará voltando ao jornal impresso, ao Jornal Diário de Mogi, a partir da próxima semana. O movimento contra a instalação de um pedágio na rodovia Mogi Dutra ganhou ainda mais visibilidade com a reportagem publicada na edição de segunda-feira do Jornal Agora do Grupo Folha de São Paulo, relatando a luta dos mogianos e demais moradores da região contra a já famosa ideia de jirico que os tecnocratas da Agência de Transporte do Estado de São Paulo, a Artesp, querem implantar na altura do quilômetro 45 da ligação rodoviária Mogi das Cruzes via Dutra, no trecho que corta a Serra do Itapetí. O jornal mostrou a indignação de moradores do Aruã e também da cidade contra a instalação do posto de arrecadação, que irá dividir o município de Mogi em 2 metades. E as críticas feitas à ideia, mais uma vez, atingem negativamente o governo do estado, onde o chefe do executivo, governador João Dória Júnior, continua fazendo ouvidos de mercador aos protestos dos moradores do Alto Tietê,
onde até mesmo o prefeito de Mogi, Marcos Mello, que pertence ao PSDB, o mesmo partido de Dória, está contra a instalação do pedágio. Vereadores de diferentes correntes partidárias, sindicatos, associações e outras entidades estão se manifestando contra a absurda ideia de se instalar o pedágio numa rodovia que a cidade construiu com seus próprios recursos e que agora corre o risco de ser penalizada com a cobrança para quem deseja ir de um lado ao outro de Mogi das Cruzes. Se vingar aquilo que deseja o governo estadual, o mogiano terá de pagar 2 pedágios para viajar menos de 50 quilômetros até a capital paulista. Já os moradores do Aruan, que chegam a fazer até 4 viagens ao dia até Mogi das Cruzes, seja para fazer compras ou levar e trazer os familiares para as escolas e faculdades mogianas, serão ainda mais prejudicados, assim como o futuro Parque Industrial do Tabuão. A preocupação generalizada já levou a Agestab a se manifestar contra a medida, a mesma Agestab que há anos vem sendo levada na conversa por órgãos estaduais ao reivindicar um novo acesso para o bairro a partir da ligação Ayrton Senna da Silva. A Associação de Gestores do bairro do Tabuão pediu um novo acesso e corre o risco de ganhar um pedágio de presente. Por isso mesmo, a importância de se manter a mobilização, que vem ganhando ainda mais força com a distribuição de adesivos contra o pedágio, a arrecadação de assinaturas em um abaixo-assinado que deverá chegar ao governador João Dória, a quem caberá a palavra final sobre a famosa ideia de Jerico da Artesp. E antes de decidir, será interessante que Dória se lembre de uma coisa, que nas eleições passadas, quando ele estava sendo acossado pelo seu principal adversário, Márcio França, foi Mogi das Cruzes quem lhe deu uma das mais retumbantes vitórias dentro da grande São Paulo. E a pergunta que fica, será que depois de depositar tanta confiança no tucano, a cidade receberá de volta um presente de grego? Está na hora da cobrança. Mogi das Cruzes e região definitivamente não merecem mais esse trombolho que o atual governo quer nos enfiar goela abaixo. É hora de continuar gritando enquanto é tempo e a situação do pedágio não se consolida. Eu sou o Darwin Valente, prometo voltar amanhã com mais notícias no podcast da Coluna Informação. Até lá, amigos! Você acabou de ouvir Podcast Informação, um podcast do jornal O Diário com Darwin Valente. Até a próxima!